Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras e aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai diferenciar dois conceitos bem importantes, que é a ortofonia e a ortografia, e além disso a gente vai ver quais elementos que compõem essa tal de ortofonia. Então, bora lá! Primeiramente, é importantíssimo que a gente tenha em mente a diferença de ortofonia e ortografia. Apesar de serem palavras que começam com o mesmo prefixo, né? Então ali a questão do orto, que sempre nos remete à questão do certo, do correto. Até tem ortodontia, né? O trabalho ali para deixar os dentes corretos, os dentes certos. A ortofonia trabalha com sons, é ótimo, né? Fonia, sons, fonemas certos. Então, se som correto é o som ali de fonemas, pronúncias das palavras. Enquanto a ortografia pensa da forma correta de grafar, de escrever as palavras. Por isso, grafia correta. Então, se um vai trabalhar com a pronúncia correta, o outro vai trabalhar com a forma de se escrever corretamente. Nesta aula, a gente vai pensar principalmente a ortofonia, tá? E os elementos que compõem aí essa área de estudo. Vamos só lembrar que correto é da perspectiva da norma padrão, né? Não existe a única forma de se falar que é aceita no mundo todo, não. Nós temos variações linguísticas. Uma delas chama-se norma padrão e é a partir dela que a gente orienta a nossa concepção de certo ou errado, tá? Então a ortofonia e a ortografia são a partir da perspectiva de norma padrão, tá? Então essa aula é, obviamente, uma aula ali, uma referência em relação aos elementos que tendem a seguir essa norma. Fechou? Bom, sabendo que ortofonia é justamente esse trabalho, esse estudo a respeito dos sons corretos, das pronúncias adequadas das palavras, dos fonemas articulados de maneira adequada, dentro da ortofonia a gente tem duas áreas, né? Então são dois campos que formam essa ortofonia. O primeiro chama-se ortoépia, ou ainda ortoepia, pode ser, são dois nomes equivalentes. A ortoépia, ela se dedica a pensar a pronúncia adequada das palavras. Pronúncia em relação a ritmo, pronúncia em relação à entonação. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, exemplos de palavras que seguem ou não essa ortoépia. Então, por exemplo, quando a gente tem lá lagarto ou largarto, esse largarto, ele tá descumprindo a premissa da ortoépia na língua portuguesa, porque entende-se que a pronúncia adequada da palavra é lagarto. Significa que, meu Deus do céu, depois disso ninguém nunca mais vai falar largarto no Brasil. Claro que não. Tô falando orientado a partir da norma padrão. Mesma coisa, sobrancelha e sobrancelha, né? Faz uma sombra, sobrancelha. Isso aqui também, ele tá, de alguma maneira, fugindo do que é esperado pelo campo da ortoépia. Pensei num outro ali, ó, iogurte e iogurte. Puxando bem o meu R aqui paranaense, iogurte. Então esse R aqui, ó, do iogurte, ele faz também com que nós fujamos dessa perspectiva da ortoépia, certo? Então é a ortoépia que vai definir que o certo é falar lagarto, sobrancelha, iogurte e assim por diante. Além da ortoépia, a ortofonia também constituída pela prosódia, eu ia falar prosopopeia, outra coisa, pela prosódia. Então são dois campos de análise que contemplam aí os estudos de ortofonia, tá? O segundo campo, prosódia, é a acentuação adequada da sílaba tônica de cada palavra. Vocês vão pensar, mas será que a acentuação tá falando mesmo de colocar acento? Acento agudo, acento circunflexo? Não.
Essa acentuação é a força que a gente dá, a marcação que nós fazemos nas sílabas que são consideradas tônicas. Então, por exemplo, uma pessoa que lê prosódia, deixando bem forte o zó, porque é a sílaba tônica da palavra, ela tá tendo uma prosódia adequada. Agora, se eu dissesse prosodia, vamos supor, né, deixando mais forte o dia ali, eu estaria descumprindo uma perspectiva da prosódia. Faz sentido isso? Então, a acentuação em relação à sílaba mais forte. Ó, coloquei uns exemplos aqui pra gente. Por exemplo, gratuito. Ó, gratuito. Como isso aqui é um ditongo, né? Eu tenho duas vogais na mesma sílaba, gratuito. O tui, ele é a pronúncia mais forte, aqui que tá a sílaba tônica. Se eu falasse gratuito, deixasse só o i como se ele fosse um hiato, eu estaria errando a prosódia da palavra, porque é gratuito. Tudo bem? Mesma coisa do ruim, ó. É ruim, mais forte aqui no in, né? Quem fala ruim, foca no RU, tá errando a prosódia, porque a sílaba tônica ou a acentuação da palavra não tá no RU. Mesma coisa, essa daqui bastante polêmica, né? Porque as pessoas pronunciam de forma diferente. Algumas falam Nobel, outras falam Nobel, né? Bom, de acordo com a norma padrão, entende-se que a palavra é Nobel, foco, força no Nobel. Se a gente fala Nobel, tá errado. Quando nós erramos o lugar da sílaba tônica da palavra, tem um nome para isso, ó, silabada. Silabada. Errou o lugar da sílaba tônica? Isso aí é caso de silabada. Certo? Então, gratuito, ruim, Nobel. Aí a gente cumpre com a perspectiva da prosódia. Mas é importante a gente destacar, ó, coloquei um aviso para vocês. Há palavras com mais de uma pronúncia correta, tá? Então, não fica se martirizando aí. Meu Deus, eu pronunciei errado tudo. Claro que não. Olha só, coloquei 2 exemplos pra gente aqui. A questão do xerox. Aqui, de onde eu venho, a gente fala xerox, mas em outros lugares já ouvi muitas pessoas falarem xerox, né? Então, coloca aqui, ó, a tônica no xerox, vira uma paroxítona, ou faz uma oxítona mesmo, xerox, né? Tanto faz, a acentuação nos 2 lugares, seja enquanto oxítona ou paroxítona, são aceitas. Mesma coisa, a própria palavra ortoépia, que pode ser ortoépia ou pode ser ortoepia, ou foca ali no hiato ou então foca no ditongo, tá? Também uma questão de paro ou de oxítona. As 2 formas são aceitas. Então, vamos lembrar, existe uma área, sim, do estudo da gramática que prevê como as palavras precisam ser pronunciadas, como os fonemas de certas expressões precisam ser articulados, né? Para isso a gente tem a ortofonia, que é constituída por 2 principais áreas, a ortoépia e a prosódia. Ortoépia vai cuidar da pronúncia e a prosódia vai cuidar da sílaba tônica de cada expressão. Bom, por enquanto é isso, eu espero que essa aula tenha ajudado você. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário, por favor, ou então se você lembrou de uma outra palavra, se você fez uma relação diferente, enfim, conta aqui, vamos conversar. Claro, não esquece também de deixar seu like no vídeo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Bom, ó, um grande beijo pra vocês e tchauzinho!